Salve, salve, psiconautas! Hoje estamos aqui junto para mais uma entrevista do Psicodelia Coletiva. Meu nome é Paulo Kiefer e se você está feliz assim como eu, senta o dedo aí nesse like, ativa o sininho para você receber tudo que a gente está fazendo. Tem muita novidade, muito trabalho legal vindo aí e assim você também ajuda pessoas como você a ter esse tipo de acesso ao nosso canal, beleza? E, sem muitas delongas, hoje vamos ter a honra de receber o grandíssimo Bruno Azalim, Bracim, produtor musical responsável pelos projetos Onion Brain, Nargum e Atrope, e também co-criador do monstruoso Pulsar Festival. Vambora! E aí, Bracim, meu amigo, meu parceiro profissional, muito bem-vindo aqui ao nosso canal Psicodelia Coletiva. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem contigo? Salve, salve, Paulão. Salve, salve, Paulão, todo mundo, todos os espectadores aí. É um prazer, né? Um prazer estar aqui. Bom te ver, cara, depois de tanto tempo da pandemia, né? Pelo menos virtualmente, né? Espero que logo menos pessoalmente. É bom te ver, cara. Prazer estar aqui. Bom te ver demais também, Bracim. Muito bom, irmão. Então, estamos aqui, né, para bater esse papo leve aí, junto com nossos espectadores. A gente quer saber um pouco, a curiosidade aí, como é que foi teu início, teu contato com a psicodelia, né? Lá, antes de você começar a trabalhar, ou se começou tudo junto, como é que foi? Eu não lembro como que despertou o interesse por trabalhar com música inicialmente, assim, mas foi de bem moleque, assim. Eu cheguei a fazer aulas de contrabaixo, cheguei a cantar numas bandas. E numa dessas bandas, um dia, já na adolescência, né, já devia ter ali uns 16, 17 anos, numa dessas bandas, um dia um moleque, assim, eu sempre tive vontade de compor, e eu tinha uma banda, essa banda era uma banda de reggae, essa banda era muito grande, essa banda tinha, sei lá, 7, 8 componentes, já é difícil compor algo em parceria, eu vejo, assim, fazendo música junto com alguém hoje em dia, já é difícil fazer uma parceria Imagina com essa uma galera. pessoa, imagina para compor, né? Imagina para 8 pessoas. Isso era muito complicado. E aí, um certo dia, dos moleques que tocava comigo, ele chegou com um som. Esse som eu lembro muito bem, 1200 mics, DMT, e mostrou. E eu fiquei muito interessado nisso. Eu acho que eu acredito que eu tenha visto algum flyer de alguma rave antes que acontecia na Cachoeira Alta, né? Porque eu nasci e cresci em Itabira, né? Que é ali do lado. Então, acredito que eu já tinha visto algum flyer, alguma coisa, mas nem não tinha muito conhecimento, assim, isso deve ter sido em 2004, talvez. E aí quando eu escutei esse som, eh, eu não sei se eu curti ouvir a música ou se eu curti mais a ideia do potencial de poder criar uma música inteira e ser uma banda inteira somente eu com o meu computador, sabe. Agora eu não sei nem discernir o que que me encantou mais de começo, assim, porque não foi ir uma rave, não foi ir pra rave. Fui pra rave e me encantei com o som, isso não aconteceu, eu só fui pra rave depois que eu já tinha começado a produzir, acho que o que me puxou primeiramente foi essa possibilidade de conseguir compor sem depender dos outros. Então isso me puxou pra música eletrônica. E aí, obviamente, logo depois que eu comecei a pesquisar, né, que software que usaria para isso e tentar aprender um básico para fazer alguma coisa ali, não tinha tanto de recurso, de tutoriais, de coisa que tem para o cara que quiser começar a produzir. Hoje você abre o YouTube ali e fica fazendo por um tempo, insistindo nos tutoriais, entendendo o que você está fazendo, você faz a música. Não tinha isso, né? Acredito, 2004, não, acho que o YouTube nem existia, talvez. Tinha algum fórum ou outro que você tinha que ficar vasculhando, assim, minerando informações que eram muito poucas. Então, Hoje em dia é outra nesse dimensão, período eu né? comecei a produzir. Aí quando eu comecei a produzir, surgiu o interesse pelas raves, sim, porque, pô, eu tô fazendo esse som, onde que toca? Como é que é? Como é que são as festas? O que que acontece? E poucas semanas depois que eu instalei um Fruit Loops inicialmente ali, já tava indo pra rave. Mas assim, foi um processo acho que um pouco diferente de muitas pessoas por conta disso. Assim, não foi assim, fui para umas festas e eu fiquei olhando aquilo e pensando, puta, eu queria fazer isso. Eu, eu queria fazer, eu tinha banda de rock, eu gostava de rock and roll, e depois, posteriormente, essa banda de reggae que o brother me aplicou no som. Então, assim, não tinha muita conexão com música eletrônica assim mesmo.
Não tinha. Sim, Acho que por isso, talvez, que eu sempre produzi um som meio diferente, assim, também, sabe? sim, sim. Porque nunca E foi, nunca, acho que foi mais a paixão pelo fazer, assim, se fosse, se ele tivesse me mostrado talvez o drum and bass, ou o techno, ou não ia tocar. algum outro gênero, algum outro tipo de som que eu poderia produzir sozinho, provavelmente eu teria entrado de cabeça nessa cena, nesse momento Sim, ali entendi agora. atrás. Sim. E graças a Deus não foi isso que aconteceu, eu não sei, né? Talvez Que era mais seria aquele gigante aí ímpeto de como tech. produzir, né? De fazer a banda toda Era o numa ímpeto de concentração. conseguir criar música e não depender de ninguém, né, cara? Fazer, pô, fiz isso aqui, você gosta? Um gosta, outro gosta, o outro não gosta. Ah, não, não sei, vamos mexer, vamos fazer aquilo. É difícil, cara, compor com uma É, banda é difícil, tanto que muitas vezes você vai ver a banda tem um ou dois compositores e o resto da galera são músicos afinados com as ideias deles ali, mas é difícil uma banda que compõe todo mundo junto, né? Até onde eu sei, assim. sim, com Geralmente tem alguém que certeza. tem essa veia criativa e faz e já leva as coisas prontas ou semi-prontas para a banda, ali no caso da banda, para as pessoas fazerem. No caso da música eletrônica é isso, né? É isso, né? Você é um engenheiro, você é todos os músicos da banda, você. Bateria, tudo. Então esse ímpeto aí me levou ao Psy. Sim. E isso que é 2004, e aí pouco depois de 2006, eu já fui parar no meu primeiro festival, que é um pedacinho pequeno da raiz do Pulsar, assim, lá de trás, porque o festival foi na Cachoeira Alta e, e foi um festival que marcou muito, né? O primeiro festival, acho que a gente nunca esquece, né? Ninguém esquece, assim. É, exato. Quando eu comecei a conseguir fazer um som que tocava em alguns festivais, né? Consegui tocar a primeira vez no Universo Paralelo, na época tinha o Festival Fora do Tempo, Sansara, coisa assim. Quando eu tava conseguindo, né, ter um nível, assim, tocável pro festival, parou de acontecer esse festival na Cachoeira Alta. E ficou essa vontade para sempre, assim, essa vontade de tocar naquele lugar ali, de fazer um som ali na Cachoeira Alta, né? O seu contato foi meio que já começou trabalhando com isso, né? Mas nessa época você também trabalhava, além de música, com entrevista, com algum outro tipo de engajamento assim? Como é que foi? Quando eu comecei a produzir, eu tava cursando publicidade e propaganda. Entrevista também? Então eu trabalhei um pouquinho no começo ali, eu trabalhei um pouquinho em agência, fiz umas coisas assim, depois não quis trabalhar muito no mercado, mas eu sinto também que esse conhecimento dessa faculdade, naquele momento, tem conhecimentos que eu trago para minha vida até hoje, né? Que foi aplicado, com certeza, no crescimento dos meus projetos e no projeto da Ouroboros Records, quando ela existia, né? Da finada gravadora que eu tinha até então, e do Pulsar também, né? Acho que influenciou bastante, assim, apesar de não trabalhar diretamente, de eu não prestar serviço, criando propaganda para as outras pessoas ou coisas do tipo. Até fiz umas capas na época na Ouroboros, no começo, assim, cheguei a fazer algumas coisas, mas não foi o lado profissional que eu resolvi trilhar, né? Uma hora eu resolvi entrar de cabeça no som mesmo, mas sim, eu cheguei a me formar em publicidade e propaganda e trabalhar um pouquinho nessa época no começo, assim. Mas chegou a participar de alguma entrevista na época ou entrevistar alguém ou era só parte de publicidade mesmo? Nossa, tem outra coisa, eu tinha esquecido, velho. Tem Aí, ó. uma das contribuições. Tem mais um negócio que eu tinha esquecido, então, já que você perguntou isso. Eu tinha um blog, Ó, eu tinha um blog, Paulo. Uma época eu tinha um blog, nessa época que eu estava cursando a faculdade, eu tinha um blog, chamava Hazy Stories, esse blog, Reis o quê? e eu Desculpa. resolvi criar conteúdo já sobre Dark Psy, assim, tinha entrevistas com o Neco Psycho na época, Ó. com Ash, acho que eu não sei se eu cheguei a falar com os moleques do Demoniz, eu acho que Minimal Criminal, não o Bruno, que é meu vizinho, grande amigo aqui com o Valério na época. Puta, será que eu acho que não tá no ar mais não, velho. Hazy Stories, só que o Hazy com Y no final, não o Hazy com Ed. Ah, tá. Reis. Eu acho que esse blog ainda existe, tá? Ó. hazystories.blogspot.com. Última postagem, 7 de agosto de 2009. Ó. Entrevista com o Edonix, que eram os Que gringos que massa. chegaram a lançar alguma coisa com a gente. Caraca, velho. Que Isso maneiro, é hein? muito antigo, brother. Tem poucas postagens aí. Um set do Bash versus Corpse. Corpse era um mano que fazia festa junto com o Paulinho da Cosmic Crew.
Na época eles faziam uma festa chamada Rebirth. Rebirth. Quem quiser dar uma olhada, são notícias dos primórdios do Dark Psy no Brasil, assim, algumas coisas. Teve coisa antes, sim, mas muito pouco, que eu saiba, né? Mas me ajudou, cara, que eu me conectei, né? Eu conheci, foi uma desculpa para eu conhecer os entrevistados, né? Ter um contato mínimo com os entrevistados de alguma forma, né? Pô, mandava mensagem pro Nute, falava, ô, então, tô com um blog aqui pra ter entrevista com a galera que toca Dark Psy, não sei o quê. E, pô, eu era um moleque numa cidade que tinha zero disso, né? As coisas só aconteciam em São Paulo e Brasília, e Goiânia, eu acho, na época. Eu morando em Vitória, um lugar que até hoje, assim, não tem muito, sabe? Já tem alguma coisinha, mas não tem muito, assim. Então eu não tinha como conectar com ninguém, não tinha essa de assim, colar na festa e conhecer a galera, essas coisas, para fazer uma viagem para São Paulo, não tinha verba, não tinha como ir. Com esse blog aí foi a primeira forma de eu conseguir fazer um primeiro contato com algumas pessoas, assim. Alguns estão nativos até hoje, outros não. Mas foi o primeiro contato, assim, porque eu não conhecia, né? Fui fazer entrevista, entrevistei o Nútil, entrevistei o Besh, e viraram amigos depois, mas nessa época eu não conhecia eles. Eu acredito que o primeiro contato foi isso aí, foi mandando a mensagem, vendo um contato provavelmente no Orkut, na época, ver o cara postando ali alguma coisa no grupo da Dead Tree que tinha, né? Era o grupo, a labelzinha de Dark Psy, né? Que a galera tinha de Goiânia na época. E tinha os moleques postando lá, mandar mensagem, falou, ó, tô com um blog aqui, vamos fazer uma entrevista, os caras topavam. E aí era um primeiro contato, né? Massa. Tava começando a produzir já, tava fazendo meu som, mas não tinha um live ainda. Foi o primeiro passo mesmo, né? Cara, eu ia esquecer disso, assim. Foi depois, né, obviamente, desse primeiro contato lá da banda, né, que não tinha envolvimento zero, mas foi o primeiro passo, assim, foi a primeira contribuição pro Dark Psy, eu acho. Na sequência vieram a gravadora, os projetos e depois o festival e tal, mas E acho como que é que foi? o primeiro ponto foi isso aí. Cara, que eu fiquei surpreso que ainda tá online, cara. Que maneiro, que sorte a nossa poder compartilhar isso aí junto contigo, cara, e fazer um revival tão grande aí de quase 20, sei lá, 15 anos, né? 14 anos, por aí. Postagem de 2007 e de 2009 lá. Demais, cara. Aí, pô, Prim- tua primeira Brasil contribuição foi então foi 2007, eu esse. parei um pouquinho, parece que 2000, eu nem lembro disso. Parece que 2009 eu voltei, fiz umas poucas postagens e larguei mão, já comecei a tocar e tal, e foquei em outras Aí foi, coisas. né? E como é que foi, ó? A sua primeira contribuição foi esse blog. Aí veio gravadora junto com live. Aí você despontou, né? Foi Onion Brain, Nargum. Hoje em dia a gente tem o Atrop, né? Aí tem também, é um negócio assim, eu sempre, por esse lance, eu acho, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Isso é uma reflexão que eu tô fazendo agora, assim, esse negócio que eu falei de talvez eu não ter me conectado inicialmente com o som, mas sim com o processo. Por conta disso, eu acho que surgiu a ideia de fazer a label também, porque tipo, comecei a fazer o Onion Brain, dando prog dark, tinha muita influência da Xenon e da Cosmic Conspiracy, e o que eu quero dizer é que esses sons influenciavam a gente, mas também influenciava, também já era apaixonado por Dark Psy, então isso era uma outra paixão que eu tinha, e eu vinha de banda de rock, nem era muito, né, da rave ali e tal, apesar que eu tive minha fase de ouvir bastante Fulon, tal, mas não foi aquele negócio. Então, assim, fazer um som diferente e no final das contas não enquadrava o suficiente para conseguir o espacinho para lançar nessas poucas labels que tinham, e isso acabou levando à criação da Ouroboros e influenciou uma galerinha, que uma galera veio junto na mesma época também, começou a criar, por coincidência, né, foi uma fase que surgiram várias pessoas, assim, um grupo de pessoas produzindo junto, sem se conhecer, tipo o Diogo também, Dysfunction, hoje é Eloins, tinha os Artrox na época, e aí o Nútil, né, Sim. Necropsycho resolveu fazer uns prog darks, o Meguido, o Marcelinho, o Canibal Barbecue também resolveu fazer uns experimentos. A molecada, os moleques do Dark começaram a querer experimentar. Só que eles estavam injetando uma outra influência que já não tinha nada a ver com essa influência que tinha da Xenon e da Cosmic Conspiracy, né? Então isso acabou resultando na criação da Ouroboros também. Foi uma sensação de não pertencer, até tentar, mas não conseguir pertencer ao que já existia ali, né? Precisar abrir um espaço novo, né? Eu acredito que olhando assim, acho que todas essas coisas, todos os projetos, eles acabaram indo para essa direção. Pulsar, se for ver, foi a mesma coisa também, né? Uhum. Existia alguma coisa, mas aquele espaço ainda não estava estabelecido, assim, para esse tipo de som. Estava começando, umas pessoas tentando estabelecer, mas a gente queria abrir aquele espaço, assim. Eu acho que no final das contas o conceito base, assim, é o mesmo da Ouroboros, sabe? Tem sido uma escadinha, assim, de projetos para abrir espaço, assim, para os diferentes, eu acho.
Aí depois da Ouroboros vem esse ponto de criar o Nargun, um ponto que a gente já tinha explorado a exaustão, esse tipo de som, e tinha explodido, assim, no momento que já se tornou comum, acho que a gente ficou um pouco incomodado e quis buscar o incomum um pouco, assim, na época. E fomos começar a produzir Forest, conseguimos entrar para Parvati bem cedo, até com o projeto, e isso também foi ditando rumo de muitas coisas, né? E o Atrop, posteriormente, quando eu Aí, viajei para a Índia a primeira vez em 2013 e fiquei um mês lá, e a perspectiva de poder tocar som pesado e ter festa praticamente todos os dias, não é todos os finais de semana, todos os dias em Goa, não todos, mas quase todos. A perspectiva, né? Eu fiquei um mês lá e eu vi, cara, festa quase todo dia, porque Goa, para quem não conhece, é assim, não tem, assim, o cara pega, aluga um sítio lá no mato e marca uma festa no final de semana e fica meses divulgando, e aquilo que acontece naquele período, não, Goa é uma dinâmica bem diferente da maioria do mundo, assim. É um lugar que cresceu com isso, tem um turismo muito forte relacionado a turismo de festa, né, de música eletrônica, de tanto de Psy quanto de techno. E as festas lá tem temporadas, né? Na Índia tem a época das monções, que chove muito, não é muito viável fazer as coisas, mas quando não tem monções, é uma temporada que acontece as festas, as pessoas ficam hospedadas lá e tem uns quiosques, umas coisas, e as festas acontecem praticamente todos os dias. É tipo assim, no bar do Marquinhos, né, tem rave toda terça-feira, no bar do Jorginho, na quarta, na quinta tem não sei aonde, sabe? Tipo assim, e tem mais ou menos um calendário. Tem umas festas um pouquinho maiores aqui e ali, que a gente vê uns anúncios nos mega lineups, assim, mas a dinâmica geral das coisas é assim, sabe? E eu não tinha tido contato com isso até então, nesse ponto que eu fui aqui no Brasil para tocar Dark Psy, para escutar o som mais noturno, para ir nas festas. A gente tocava nos horários mais excluídos, assim, no meio de uma madrugada, e queria escutar seu artista preferido, você tinha que ficar acordado até a hora que ninguém mais estava aguentando ficar na pista, e era só isso. Praticamente, assim, era difícil, assim, se fosse uma festa só de som, assim, tava começando a ter umas festas que eram PVTs, assim, festas bem pequenas, né? Então, quando eu cheguei lá e vi isso, as festas acontecendo quase todo dia, e tava a galera foda tocando direto. Isso deu uma perspectiva de que esse tipo de som tinha um potencial que a gente não tinha enxergado ainda no Brasil. E isso gerou a criação do Atrop. E, nossa. e aí, na sequência, os anos seguintes, indo para a Europa, e mais um pouco dessa influência foi somando, junto com uma conversa muito louca com a Janaína numa rave, aí veio o Pulsar. Haze Stories, Ouroboros, né? Aí você trouxe a ideia do Onion Brain, aí veio o Nargun e o Atrop veio com essa tua perspectiva, mas até então você não produzia eventos, né? O Pulsar não existia. Como é que foi essa conexão? Tinha feito uma festa para 100 pessoas que deu ruim ainda. Essa festa se chamava Área 51, essa Ah, festa que eu fiz. belo nome. Área 51, na época Entendi. lá das primeiras Forest Family, assim. Foi tocar o Bash e Kipeng, na época. Ó, Pois é, foi 2011 isso. Fiz uma festa para 100 pessoas e deu ruim ainda. Foi o que ó. aconteceu. E quem diria, né? E como é que foi essa sensação de fazer uma festa para 100 pessoas e ter dado errado? E aí aí alguns anos se passaram até você ter essa conversa com a Janaína. E só bater um papo aqui em relação a isso, o que que te fez falar, cara, não vou continuar produzindo evento não, vou focar na produção de música. E aí o que que te fez depois falar, não, vou produzir evento sim, e aí veio o Pulsar, no caso. Eu vou te falar um negócio. Eu acho, na minha visão, por muitos anos, o fazer o Pulsar foi mais por uma necessidade do que assim, eu quero fazer evento, eu quero ser produtor de evento. Eu acho que agora, depois da pandemia, eu tô voltando mais com uma cabeça de produtor de evento, sabia? Aham. Porque inspiração é um negócio muito volátil e tal, e tem épocas que eu tô muito inspirado, eu consigo fazer muito som, tem épocas que eu fico num branco criativo, assim, que é um negócio impressionante. Então, e com festa isso não é um problema, assim, é um negócio que a gente aprendeu a fazer direito, assim, à força, assim, ao longo dos anos, mas acabamos aprendendo a fazer, né? Mas esse pensamento de produzir evento, cara, eu tenho de produtor de evento, acho que eu tenho agora. Antes o Pulsar, acho que foi mais uma necessidade, assim, é ver uma oportunidade e uma necessidade de ter uma mudança na cena, senão teria que parar de fazer o que a gente fazia. Porque continuar tocando só no final da madrugada das festas de Fulon,
tocar para ninguém e não ter um retorno e as coisas não fluírem, pô, você começa a envelhecer, né? Começa a ter despesa, começa a querer constituir uma família, essas coisas. Então, assim, chega num ponto que as coisas não se sustentam, acaba todo mundo desistindo. É o que aconteceu com muita gente na primeira geração, que não viu uma perspectiva nisso, né? Desse tipo de Sim. som. Eu acho que o Pulsar foi mais uma tentativa de fazer esse negócio funcionar ou desistir de ver, sabe? E funcionou. Funcionou surpreendentemente bem. Assim, cada edição deixa a gente perplexo com quantas coisas evoluem. Mas acho que não era esperado, assim. Eu tinha um sonho de ganhar na Mega Sena um dia e conseguir fazer um festival, torrar um dinheiro e fazer um festival assim, sem preocupar, que seria um festival igual o Pulsar, hoje em dia, Aham. se for pensar, sabe? Dessas últimas edições que estava mais arrumadinho, assim. Mas era Sim. uma perspectiva de louco, assim, porque eu nem jogo na Mega Sena, então como é que eu vou É. ganhar, né? Então, assim, mas assim, sempre foi meio que assim, acho que eu já tive ideia de fazer, não era assim, quero ser produtor de evento, vou fazer um monte de festa, vou ficar fazendo festival. Era assim, eu tinha essa ideia, essa utopia, assim, de fazer um negócio na Cachoeira Alta por essa sequência de fatores também, sabe? Foi o primeiro, o que eu falei antes, ali foi um festival, o primeiro festival que eu fui, me impressionou, eu fiquei com muita vontade de tocar ali. Quando eu comecei a tocar, a ter um espaço para tocar nos festivais, parou de acontecer, e é na cidade que eu nasci e cresci, e aí foi essa oportunidade assim, que acabou aparecendo na nossa frente de fazer um negócio lá. E os meus sócios não são de lá, eles não conheciam lá ainda, então essa questão do local eu levei para eles porque eu tinha essa ideia, assim, não sei, cara, às vezes eu vejo essas coisas, eu penso, já assistiu Dark, com certeza, né? Eu penso, sei lá, o quanto que o passado e o futuro são conectados, essas coisas não são predestinadas, porque são várias coisinhas assim que você não vê na hora, mas quando vê o final da história, era tudo para acontecer. Se um dos passos não tivesse acontecido, teria rompido a corrente, nada teria fluído, né? Sim. Cada uma desses fatores, dessas histórias que eu tô contando, desses pontos assim, né? Sim. Muito Um negócio maneiro. meio doido. Mas qual que era a pergunta mesmo? Só para concluir, então, lembrei. Então, assim, não queria. Eu já teve uns anos algum no começo do Pulsar, assim, foi mais hardcore, né, velho? Que a gente não sabia, não tinha uma equipe estruturada 100% ainda, tava aprendendo, sacou? Não era meu negócio. Meu negócio é fazer música, não é fazer. Porque também eu fiquei muitos anos, esses anos do Pulsar também, eles me atrasaram um pouquinho o desenvolvimento da minha produção, porque com a pandemia eu tive mais tempo agora, mas eu fiquei. Não sei se você percebeu, eu fiquei uns 4, 5 anos sem lançar música, ainda produzindo algumas coisas, mas sem ficar satisfeito para lançar. Foi tipo um hiato bem grande, assim. E, e eu queria muito focar em fazer música. Agora que eu tô tendo tempo só de focar em fazer música e não tá tendo como fazer evento, agora eu queria fazer evento, sabia? É, e eu acho que, assim, o mais Não sei se importante. tem a ver com a falta mesmo, né? Que se somos eternos insatisfeitos como seres humanos ou se é a É, minha cabeça que está mudando, sabe? Outra coisa sim. que eu refleti aqui agora também, se é por causa da falta mesmo, porque é loucura, né? Fazer o festival, você tá querendo produzir música, assim, você entra num flow e vai. E pelo menos para mim é um negócio que assim, seca, a inspiração seca, mas quando vem eu tenho que me focar 100% naquilo. E quando tá fazendo a festa, sua cabeça nunca tá 100% livre para aquilo, né? Você tem sempre umas preocupações ali. Você tem preocupação com, cara, um milhão de coisas que podem acontecer, que você precisa resolver, que chega no dia do festival você não resolveu, e termina o festival você vê que algumas você ainda não resolveu e não precisava, mas elas ficam na sua cabeça. Sim, sim. Mas eu Então dou. isso atrapalhou muito de produzir por muitos anos, né? Agora eu lancei um zilhão de música porque estava travado, estava faltando esse tempo, assim. Sim. Aí soltou a porteira também agora, né? Agora esse tempo todo eu já tô louco para fazer evento, velho. Por mim ficava um ano inteiro sem fazer música, só produzindo rave. Mas eu não sei, eu acho que quando voltar também as coisas mudam. Eu acho que eu pelo menos eu sou insatisfeito eterno, assim. Se eu tenho muito de algo, eu canso daquilo e quero fazer outra coisa. E só para chegar no lado aí que você iniciou essa conversa com a Jana, mais um adendo interessante, que você estava falando de produzir música ou produzir festival e tal. Deixa uma reflexão aí com uma metáfora. Eu nem sou fã de. Tem time de futebol, mas o futebol é uma metáfora boa, né? O que é mais importante para o futebol inteiro, né? O Pelé ou o Maracanã? Entendeu? Tipo,
é uma boa reflexão, no sentido que o pulsar, ele é um grande. É difícil de responder também, né, que é tipo o ovo ou a galinha, né. É, mas eu digo assim, o Maracanã é um grande. E se O for pulsar é um pensar, grande né, Maracanã de artistas do underground, né? Nesse sentido aí. eu acho que eu consigo pior que eu consigo puxar as vantagens e as desvantagens dos 2 lados, assim. Mas realmente, mas assim, eu me sinto, pelo menos assim, se for pensar em utilidade pública, em estar deixando algo, em estar fazendo algo para a sociedade, eu acredito que fazendo o evento, eu estou somando, eu estou impactando a vida de mais pessoas, assim. Mas isso é um pouco egoísta também, porque a música, às vezes a música é um negócio especial, um negócio subjetivo, mas é um negócio especial, né? Porque às vezes um som ali que a pessoa escutou e mudou e fez ela ter um dia melhor ali também, é um negócio que é muito importante, né? Sim, Mas assim, eu sinto que eu consigo ajudar mais pessoas fazendo o festival, com certeza, né? Porque foi isso, de abrir o espaço para muita gente que eu acredito na música poder tocar, para muitos artistas, não só na música também, né? De conseguir gerar, de ser essa plataforma para as outras pessoas, né? As outras exato, pessoas conseguirem expor seu trampo e isso alimenta um ecossistema que beneficia a todos. No final das contas, volta para mim também fazendo música, sabe? Mas acaba fazendo som sozinho é mais difícil de fazer isso, só fazendo música, né? Fazendo festival, realmente você consegue ter esse impacto no, em todo o ecossistema das festas, né? Isso é exato, fato. exato. Isso que eu quis dizer. Além dos jogadores do Maracanã, quantas pessoas não trabalham ali, né? Então aquilo proporciona uma onda muito grande em somar nesse Sim. sentido, né? Mas assim, com certeza, né, conseguiu, né, beneficiar mais pessoas, mas assim, por outro lado também o Pelé com certeza inspirou, tem uma molecada que talvez não teria se Sim, tornado um craque sim, jogado bola ali que assistiu ele jogando na época, que se inspirou nele, né. é Então, verdade. É, isso é válido também, sacou, só não desmerecendo, né, o outro lado também, assim, mas sim, eu me é sinto mais óbvio. útil com certeza fazendo o festival, isso é o fato. Isso de poder influenciar, né, por exemplo, isso influenciou, com certeza o Pulsar não foi o primeiro, mas assim, deu coragem para alguns núcleos fazerem eventos no mesmo molde, na mesma forma, né, em questão de fazer um evento maior, de som underground, acreditar em criar um ambiente ali para as pessoas curtirem, porque se eu vi numa PVT, antes, também no começo teve esse pequeno problema, você ia numa festa, numa mega festa, com super som, com uma decor, que não era das melhores antigamente, mas com uma decor legal, com um sonzão, com superstars israelenses, com todas as coisas assim, você ia nessa festa. E aí teu amigo te chamava e falava, pô, mas você nunca curtiu um Dark Psy? Não, cola na PVT com a gente. E aí você ia numa PVT, no meio da lama, com 30 pessoas, com um som Exato, bosta, mal regulado. E aí você ia na festa tudo escuro, tal, assim, uma luz na pista e falava, pô, não curto isso não, velho. Eu dou toda a razão pra pessoa, né, velho? exato. E esse foi um problema por muito tempo, né? Então, assim, com o festival a gente conseguiu, além de dar o espaço para os artistas, né, se exporem para uma leva de artistas em todos os seus todos os aspectos, né, não só músicos, se exporem, isso deu uma influência, uma coragem para as pessoas fazerem algo um pouco maior. E aí, quando faz algo um pouco maior, isso acabou. É um negócio que se retroalimenta também, porque aí a pessoa vai numa experiência legal, bem sinestésica, tem um visual legal, tem um som bom, tem bons artistas se apresentando, e aí a pessoa tem outra experiência. No Pulsar eu escutei isso muitas vezes, um cara que não gostava de Forest, de Dark, e chegou no último dia e falou: Caraca, você mudou minha mente, velho. Eu nunca tinha tido uma experiência do som dessa forma aqui, né? Exato. Então, sim, e isso acaba beneficiando os artistas, né? Todo mundo. Mas assim, mesmo fora se a gente for falar nesse tipo de evento, nesse nicho de eventos, ok, mas mesmo fora do Dark Psy, assim, se vamos colocar tudo no Dark Psy, que eu sei que não temos certo para nada, mas vamos juntar tudo dentro dessa bola só para ficar mais fácil. Sem a gente estar dentro disso aí, no Psy, em festas grandes, assim, eu senti também que rolou influência de as decorações, por exemplo, decoração, se você for ver vídeos do começo da década passada, das raves, às vezes era uma tenda branca. E é isso. Às vezes um tie-dye só, assim, sem desmerecer um tie-dye, mas um negócio muito simples, Sim, assim, e era isso, sacou? sim. Então, eu acredito que essa influência também foi muito boa para isso. E quem acaba ganhando com isso é todo mundo, né? O artista fica mais feliz de tocar na pista bonita, o público, o cara conquista mais, o produtor conquista mais público, porque o público gosta, o público fica feliz porque tem uma experiência legal. Então, assim, acho que esse poder de conseguir dar uma contribuiçãozinha, um cutucãozinho nisso aí, é um negócio que me deixa muito satisfeito, de verdade.
Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu acho que todo mundo, e todo mundo, eu digo todos e o mundo inteiro também, né? Agora uma reflexão. Eu acho particularmente que o Pulsar elevou o nível do underground no planeta mesmo, nesse nível que você estava falando, de as festas undergrounds eram muito, não que não deixa de ser raiz agora, mas era uma coisa meio que faltava uma organização maior, faltava uma decoração maior. Então, eu acho que ele levou o nível e inspirou muita gente, muitos profissionais de todas as áreas do Psytrance. Agora, só uma curiosidade, aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Para você, o que é o underground? Não sei, eu não sei, eu acho que isso para mim é igual o Dark Psy também, sabia? É um termo que eu não sei, a gente usa para rotular, mas, por exemplo, há quem diga, deixa eu usar um exemplo fora da gente, que há quem diga, não, vou usar um no Psy mesmo, melhor não confundir as coisas não. Por exemplo, há quem diga que o Pulsar já não é underground, porque a gente tem uma estrutura com grande investimento, tem um preço mais alto. Então, assim, é um som que é um som mais de nicho, é um som mais pesado, mais específico, mais difícil de digerir para uma pessoa que não conhece, mas que tem seus fãs muito fanáticos, que amam aquilo ali mais que tudo, mais que lasanha, como dizem, né? É, Mas algumas pessoas diriam que, por exemplo, já não é um festival underground, porque a gente tenta dar uma roupagem, a gente tenta esse lance de crescer, de dar uma estrutura. Então, assim, o underground seria no som, o underground seria no estilo de vida, sabe? Eu acho que, assim, é um tipo de som, eu acho que a gente faz um tipo de som um pouco mais, se vamos falar de som, ok, um som mais pop é um som mais plástico, mais fabricado, mais seguindo tendência, mais de fácil de gestão. Você vê aquele seu primo que nunca foi na rave, ele consegue ir lá curtir e ficar feliz porque ele não precisa de fazer nenhuma força para gostar daquilo ali, sabe? E eu acho que esse tipo de música. Mas eu acho também que isso. Ai, isso é muito cultural, sabe? Isso é muito sim, cultural, isso é muito de perspectiva, sabe? Porque um som que é underground, o que eu tô querendo dizer é o quê? O som era mais underground antes, se for ver num conceito, que eu nem sei te dizer o que é, mas na minha cabeça, assim, ele foi mais underground antes, hoje em dia ele é um pouco menos, e por mim ele seria menos ainda em questão de alcançar uma massa, alcançar mais pessoas, ter uma qualidade maior, as pessoas serem mais bem pagas pela arte delas, todo mundo que está exato, trabalhando ali, todos os trabalhadores e tal, tem uma valorização maior. Mas quando isso acontece, isso ainda é underground. Se você está atraindo multidões, você chega num momento que atrai pessoas que às vezes ela nem conhece, ela está indo ali seguindo o flow. Tem gente que critica isso, mas eu não sei se isso é algo a se criticar, sabia? Porque eu acho que o sonho de todo artista é ter um exato, reconhecimento. exato, Então, no momento que você consegue começa a trabalhar num processo para aumentar esse reconhecimento, para aumentar o número de pessoas que estão ali curtindo, que estão, né, o respaldo, aumentar a renda, aumentar tudo ali, né? Todos os retornos, porque é o trabalho da pessoa, né, que tá se dedicando àquilo ali. Eu acho que quanto mais você puder ter esse reconhecimento aí, é melhor. exato. Eu também acho. Agora, eu acho que mas sabe, tem vários aspectos, assim, essa é uma pergunta muito difícil mesmo na minha É. cabeça, Paulo. Tem vários aspectos que eu reflito a respeito, sabe? Agora tem outro fato, por exemplo, sei lá, a gente pode separar talvez por um conceito e por uma modinha, tá ligado? Sei lá. Às vezes pode ser que um som ainda é um pouco mais conceitual e alguém vai conseguir pegar a roupagem desse som mais conceitual e simplificar as ideias de uma forma que deixa de ser underground. Mas onde que tá o limite, a linha que separa isso, sabe? Colocar uns mantras nos forests já é isso, ou não é? Ou sei lá, colocar um vocalzinho em português, ou não é? Acho que a É, liberdade tá aí, né, para as pessoas fazerem. Então, é um negócio muito difícil de medir, assim, sabe? De botar sim, numa régua, assim, de botar na exato, minha cabeça, né? Porque é por causa disso mesmo, tem vários parâmetros, tem vários níveis, assim, vários aspectos que você pode julgar sobre isso, né? Mas, por exemplo, na questão de ter uma cena cada vez maior e atraindo cada vez mais pessoas, chegar num ponto de atrair as pessoas que não sabem nem o que eu estou fazendo lá, eu queria que chegasse nesse ponto, sinceramente. Eu queria, para todos nós termos um retorno merecido depois de muitos e muitos anos de trabalho, de dedicação, né? exato, Por que não? Há exato. quem, há quem tá.
mais underground, que quer fazer algo que já vai ter outra perspectiva, que vai ver o que a gente está fazendo já como um negócio mais comercial e vai achar que o underground é fazer psycore. E isso não é uma crítica a psycore, Exato, não, é só um exemplo, sacou? exato, Porque é um som mais pesado, é um som mais conceitual ainda, mais difícil de digerir ainda, sacou? Eu, pessoalmente, não sou muito fã, mas eu não tenho nada contra. Mas, por exemplo, um fã de Psycore já não acha o Pulsar Underground, com certeza. é, Agora, um fã do Nilix, com certeza ele vai achar, exato, exato, né? exato. Porque o underground, o cara fala assim, a festa rave é underground. Aí o cara vai pra festa rave, aí fala, o dark é underground. Aí o cara vai pro dark underground. Aí vai pro psycore, ele vai chegar num ponto, eu acho que o foco não é o que é rotular, né? E sim ser psicodélico, e ser produtivo, e ser bom pra pessoa, a experiência da pessoa ali com a arte, né? Às vezes o cara gosta de. Não sei se você conhece música experimental noise, que é só ruído, Ah, sim, tá sim, ligado? Eu sim, acho que esse é o demais, mais sim. underground que eu conheço, assim. Acho que o mais É, underground do underground, é só ruído, sacou? Esse cara vai achar que qualquer música que tem batida, por exemplo, já não é. Mas assim, é, é aquilo, né? exato. Eu trabalho para que, assim, no conceito das pessoas que querem que o negócio seja sempre restrito, seja pequeno e seja reservado para elas, eu trabalho para que isso acabe. Sim. O trabalho da minha vida é para isso, para que isso acabe, para que se torne mais acessível, para que tenha cada vez mais pessoas. Eu fico Sim, feliz, sim, é um trabalho de formiguinha, né? São 15 anos trabalhando para a gente chegar no ponto que o Pulsar está agora, se eu for pegar desde aquele começo e conectar os pontos, assim, por exemplo. Mas é lógico que exato. isso do meu lado, tem outras pessoas envolvidas também fazendo festival, mas do meu lado, sim, é isso, né? É um trabalho da vida para fazer com que isso seja mais acessível. Então, teoricamente, eu estou trabalhando contra o negócio de ser underground na cabeça de algumas pessoas. Sim, exato. Mas eu apoio total esse tipo de pensamento. Acho que faz sentido. Do que você pegar e o cara, ele não pode participar disso, você pode, né? Você fazer esse tipo de distinção e, na verdade, todo mundo merece receber Tu aquilo, né? tocou na festa tal, e tal, não sei o quê. Porra, mano, você não tá pagando o cachê do cara, tá reclamando de quê? Exato, exato. Muito, muito bom. Achei Né? muito bom. A pergunta é meio complexa mesmo, mas é interessante porque dá para trazer várias nuances, assim, né, do assunto, né? Filosófica, assim, se for pegar mesmo, é porque assim, quando a gente é mais jovem, a gente tende a ser mais radical, né? É, A gente tende a ser mais radical, assim, bom é isso, não sei o que é, né? Não sei o que é pop, não sei o que é fluff, né? Tiveram vários termos, né? Cheesy, não sei o que, papapá. Mas depois você entende que é só perspectiva mesmo, né? exato. Muito bom. Acho muito interessante esse tema E como justamente por artista, com isso. certeza, eu quero que mais e mais pessoas escutem, velho. Queria que o som estivesse tocando na rádio, Sim, né? sim. A galera fala muito de plur, mas na hora de rotular não é união, né? Quer separar as coisas, né? Deixa pra galera escutar o Psytrance, né? Todo mundo, que o som tivesse, que as pessoas escutassem, que demolisse. Hoje em dia é bem menos preconceito também, né? A gente, na década passada, o Psy era um negócio muito mais discriminado. Ainda tem os resquícios disso, mas é muito menos. Mas assim, se alcançasse meios de mídia mais comerciais, sem precisar. Isso estou falando assim, a pessoa ainda fazendo o que ela acredita, né? Sem você precisar mudar uma Se fórmula vender. para poder se enquadrar, porque isso já existe. Sim, Assim, tipo, pegar o que a gente tem, o que a gente faz, o que a gente acredita, o que a gente ama e desse acesso às pessoas a isso, muitas mais pessoas conheceriam, muito menos pessoas discriminariam. Nem todo mundo ia gostar do mesmo jeito, não acho que todo mundo que gostasse, que ouvisse ia gostar, mas as pessoas teriam acesso. com certeza. Acho muito importante esse acesso. E obrigado, cara. Essa ideia é muito interessante. Antes da gente chegar na parte final, eu queria voltar naquele gancho que você explicou que você sentia a necessidade de ter um pulsar, né, de preencher uma lacuna. Mas aí teve alguma faísca e alguma conversa tua com a Janaína, em algum momento que vocês falaram, não, então vamos fazer isso, vamos executar esse projeto. Você lembra desse momento? Essa, essa história é uma história meio louca também, que era para acontecer, mas se não tivesse assim, como é que eu vou contar isso? Tem um conhecido, eu nasci e cresci em Itabira, né? Ipoema, onde acontece o Pulsar, é um distrito de Itabira. Então, assim, aquela vilazinha que as pessoas chegam para ir ao festival não é onde eu vivia. Aquilo é uns 30, 40 quilômetros da cidade principal. Antigamente as cidades tinham distritos, assim, e depois eles foram se emancipando. Em Itabira isso não aconteceu. Não sei por quê, mas eu imagino que seja por conta dos royalties de mineração que tem lá, né? Tem a Vale. Mas eu nasci e cresci em Itabira. E então eu conheço todo mundo lá, sacou? Então, assim, teve um festivalzinho da Samad Parvati, foi no interior, foi próximo a Ipatinga.
Eu interior aqui de fui, Minas, toquei nesse também. que foram algumas pessoas, uns conhecidos de Itabira, uma dessas pessoas, o Fred se chama, ele chegou e falou, cara, você tá envolvido aí, tá tocando, tá viajando, vamos fazer um negócio lá na Cachoeira Alta. Tinha uma galera que faz festa aí pra fazer um negócio na Cachoeira Alta e tal. Eu falei, pô, Fred, o festival parou de acontecer em 2008 porque o prefeito baixou um decreto, né? Não foi à toa. Baixou um decreto que não. Inclusive, a cópia de um decreto aí do Rio, que eu acho que foi feito pelo Eduardo Bananinha, ou algum dos filhos do Excrementíssimo, de uma cidade do interior aí, que era uma lei que não proibia rave, mas impossibilitava, sabe? Primeiro já era toda errada porque 12 discriminava horas. um estilo, um gênero musical específico, isso não pode perante a lei. E colocava assim, ela não estava proibindo, não falava é proibido, falava assim, só pode durar 8 horas e tem que ter um número absurdo assim de policiais e segurança dentro da festa por número de pessoas, do público e várias coisas que assim não dava, sacou? Impossibilitava assim, não dava para fazer dentro daqueles modos, não existe, sacou? Fazer uma festa daqueles modos. Não que a gente não queira fazer, porque a gente faz tudo certinho no Pulsar, mas isso era um abuso completo. E essa lei, o prefeito, na época, ele simplesmente copiou, colou e baixou esse decreto, cara, no 28 de dezembro, um dia assim que o político nem trabalha, tá ligado? O cara pegou, baixou o negócio na calada e nunca mais teve o festival, depois de 2008. E esse brother, ele chegou nesse evento aí, nesse festival, foi... O festival deve ter sido 2014, né? Porque o Pulsar foi 2015, eu acho que foi, tipo, meio de 2014, um pouco antes, desse Samadhi. E ele veio falando, vamos fazer, pô. Eu falei, pô, Fred, tem essa lei, tem esse decreto, cara, tal, e é complicado. Ele falou, não, não tem não, não tenho certeza, blá, blá, blá. Blá. Eu falei, pai, isso não era a primeira vez que ele já tinha me encontrado e falado isso, na verdade. Já tinha algumas outras vezes. Eu cheguei a comentar com uma pessoa ou outra, com algum amigo que produzia evento lá em Vitória. O cara não deu muita moral, assim, eu falei, ah, tá, beleza. E aí esse dia ele falou de novo, e não sei o que que eu tomei, menino, ele falou assim, e deu a luz, assim, bateu a luz da oportunidade, sabe? Eu vi uma oportunidade, assim, não lembro qual que era, qual que era um dos fatores era o fato de ser a Cachoeira Alta, porque a Cachoeira Alta já era um local que tinha uma história, né? A Cachoeira Alta, as pessoas tinham saudade de lá, cara. Agora as pessoas lembram dela do Pulsar, a nova geração, mas quem é das antigas, assim, tem uma Exato. nostalgia muito grande com os festivais na Cachoeira Alta. Então essa possibilidade aí, eu achava que essa lei já tinha caído, mas, pô, oportunidade de ouro, velho. Eu conheço uma galera aqui que talvez se animaria e falei pra Jana e enchi a cabeça dele. Eu falei, cara, funciona. Falei, olha só, oportunidade por causa disso, por causa daquilo. A gente vai ter, a gente tá chegando, a gente tem um respaldo que eu conheço uma galera que eu já toco, já viajo, consigo uns artistas com preço legal, consigo falar diretamente, sem agência, e tem esse local. Eles não conheciam, né? Nem o Léo, nem a Jana, os meus sócios, mas esse local é incrível, as festas aconteciam lá, um lugar único. Vamos lá, vamos marcar um dia e vamos lá. Aí pegamos o carro um dia e fomos. E aí começamos isso aí. Aí chegamos, e aí ninguém falou nada dessa lei, cara, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu fiquei com esse negócio na cabeça e comecei a pesquisar, 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 porque, assim, se ainda existisse e a gente resolve fazer um negócio e alguém puxa isso na véspera do festival, dá merda, né? Merda. Garantido. E eu fiquei com aquele negócio, eu não fiquei convencido, sabe? Com o que o moleque falou, alguma coisa, eu não fiquei convencido. Fiquei pesquisando, 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 e achei o decreto. Achei o decreto, não tinha caído nada, e aí foi um processo. Esse processo aí, a gente teve que ficar uns 2, 3 meses indo lá, fazer reuniões na prefeitura, lá em Itabira, reunir com o vice-prefeito, com o secretário, sei lá, das quantas, com uma galera para explicar por A mais B, mostrar o decreto, falar o que a gente queria fazer, mostrar que o decreto é inconstitucional, que a gente não queria levar nada de ruim para a cidade, que nossas intenções eram boas, que a gente estava fazendo o negócio certo, que a gente não queria burlar nenhuma lei, nenhuma autorização de fazer evento na cidade, mas que esse decreto era inconstitucional. E aí eu usei também desculpa, né? Pô, eu sou itabirano, sou daqui, sou um artista, eu toco meu som internacionalmente. Olha aqui, já levei a música aqui de Itabirano para país tal, tal e tal, para tais lugares. Semana que vem eu vou tocar não sei aonde. Eu mostrei para eles, assim, sabe, para dar um respaldo, Sim. assim. E também eu conheci uma galera lá que já podia dar um atestado de idoneidade, né? Tipo assim, eu cresci em Itabira, então na época tinha um pessoal que estava trabalhando, ninguém facilitou nada pra gente, mas tinha um pessoal que estava trabalhando na prefeitura que eram meus colegas de rock and roll, de balada de, sei lá, 5, 6 anos antes, 10 anos antes, vamos dizer. Sim. Sim. Tinha uma galera que estava trabalhando na prefeitura, que estava não sei aonde e tal, então não eram os moleques aleatórios chegando lá, assim, sabe?
assim, então isso ajudou, assim, foi mas assim, foi esse processo, a gente teve que ir lá desbloquear um decreto na prefeitura para acontecer, Paulão. O moleque Demais. veio, falou isso, a gente pilhou, viu a oportunidade, se convencemos da oportunidade, e, tipo, eu e a Jana, aí nesse festival, quando eu falei para ela, eu comecei a visualizar, encaixar as oportunidades, assim, na cabeça, comecei a falar, olha, tem isso, tem aquilo, tipo, tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. E fomos, e, pô, tomamos um maior prejuízo, mas foi top. O investimento, né, Bracinho? O Mas primeiro plantou investimento. sementinha, né? Plantou sementinha, demos o nosso jeito, então, e o negócio foi Sim. crescendo, sacou? Mas foi isso mesmo, foi tipo, o moleque ficou insistindo pro negócio, falou que a lei não existia, a gente acreditou, se ele falasse que É. existia, não eu teria botado a pilha, mas porque ele falou que não existia, a gente pilhou, e a É. gente já estava tão Sim. dentro da ideia, que aí resolvemos ir lá na prefeitura e convencer os caras. Doideira, irmão. Foi Sincronia isso, com o moleque, né, que loucura. falou isso. Maneiraço. Sorte é nossa, sorte é de todo mundo, sorte do Psytrance, esse Pulsar ter nascido. Eu tive a oportunidade de viver, trabalhar, né, em 4 Pulsar, e eu vi aquela escada em rumo ao infinito, né? Ajeitando as coisas cada vez melhores, decoração, projeção, line-up, tudo, estrutura, e de repente veio a pandemia, né? E aí como é que está sendo para você essa fase doida aí que a gente está passando como artista, como profissional, como produtor de evento? Cara, vou te falar que no comecinho eu não entendi o tamanho do problema não, porque a gente passou um perrengue parecido 2 edições atrás, né, com a greve dos caminhoneiros. É, Aquela greve que nossa. deu que faltou gasolina no país É. inteiro, foi tipo uma semana, 10 dias antes do festival. E voltou, tipo, 3 dias antes, a galera ficando sem gasolina no caminho. Só ouvi, não, eu ouvi cada história da galera chegando lá no festival. Foi assim, foi épico, né, pela energia que a galera conseguiu, mas assim, a gente passou esse perrengue, né? Então, e me pareceu uma coisa parecida, né? Até o último momento, a gente, não, vamos cancelar, vamos cancelar. Eu falei, não, Jana, a gente já passou por uma dessa, de última hora as coisas vão melhorar, vai passar e o festival vai ser épico. E faz 1 ano e meio, não passou até agora, né? Sinistro, sinistro, irmão. E como é que tá os planos aí pra frente Tá, em Essa, relação a essa foi isso? foda, sabe por quê? Porque assim, esse Pulsar, o último, foi o que estava vendendo melhor. Tava esgotando muito rápido os lotes. A previsão era que ia esgotar ingresso faltando mais de um mês no ritmo que tava, sem anunciar line-up. Tava assim, Sim. as coisas lindas, tudo. Mas assim, eu também não fico pensando assim, nossa, aconteceu só com a gente, porque todo mundo que eu converso, a maioria das pessoas que eu conversei tava com um 2020, parece que isso foi um golpe do destino mesmo pra gente se colocar no lugar, porque praticamente todo mundo tava com um 2020 planejado lindo, assim, maravilhoso, né? Todo mundo tava com uma sequência de festa marcada, os eventos estavam indo bem, quem faz evento, o evento tava indo bem, quem toca tava com sequência de festa marcada, tava com o melhor calendário de todos os anos até então, com tudo preparado para ser lindo, e tudo assim, o Pulsar tava desse jeito também, tipo assim, a maioria das pessoas que eu conversei tava assim, sabe, tava preparando para sair de um ano merda. 2019 foi meio zoado, assim, foi meio coisa, falou, não, eu vou terminar 2019 aqui, vou me estruturar para passar um 2020 top. E as coisas estavam fluindo, não só pra gente, assim, acho que para todo mundo, né? Também não vou falar todo mundo, né, que tem muita gente que também já estava na dificuldade, mas muitos amigos, muitas pessoas próximas estavam preparando para um ano bom de trabalho, assim, sabe? E aconteceu, né, cara? Eu, assim, não sei nem o que dizer, né? Não tem muito o que dizer, né? Gostaria de ter feito, já era pra gente ter feito mais 2 edições, né? Duas, Essa aqui nossa. que eu falei agora, mais a desse ano já teria passado. E, pô, não sei, foi bom por um lado para poder dedicar outras coisas também, né? A parte da música que eu falei mais cedo, pessoalmente foi bom. Agora, do evento é foda, né, cara? Que realmente tava numa escadinha, assim, tava as coisas Exato. fluindo, mas eu não sei, eu tento olhar o lado bom das coisas, assim. Eu acho que foi um tempo bom para refletir sobre muitas coisas. Todo mundo teve tempo de pensar muito sobre tudo. Às vezes tem uma coisa que você é muito complexa, a gente pensa um pouquinho, fica complicado, fala, deixa para depois, as coisas vão acontecendo na vida, né? Às vezes a vida é corrida, saía correndo para viajar, para fazer não sei o quê, resolver não sei na onde, já começava as corres do festival, então não tinha muito tempo para resolver essas coisas. Eu acho que tem a tendência a voltar com mais maturidade e talvez com uma maturidade em alguns pontos que a gente não teria desenvolvido sem esse tempo de intervalo, Com assim, certeza. Com sabe? certeza. E quais os planos agora, Lógico que não era Bracinho? desejado, né? Mas assim, olhando pelo lado bom, acho que valeu por isso, assim, e deixou as pessoas na sede, né? A gente já fazer um jabazinho, né? A gente anunciou fazer
fazer um evento de Ano Novo junto com o pessoal da Catai. Pô, a sede da galera, do público, da Catai e do Pulsar foi um negócio que impressionou todo mundo, assim. Os comissários iam falar, mano, 100 pessoas me mandaram mensagem hoje, eu nem tava sabendo o que que tá acontecendo. Então, essa sede também talvez foi bom, né, para dar aquela saudade, assim, na galera, Sim, né? Eu acho que tá longo demais, né? sim, Eu queria que a pandemia não tivesse acontecido, tantas pessoas queridas se foram, né? Tantas famílias ali perderam seus entes queridos, que desejava que isso nunca tivesse acontecido. exato. Mas assim, é isso, né, cara? Parece que as coisas estão, que a gente tá vendo a luz no fim do túnel lá na frente, daqui a uns meses. Espero que as coisas melhorem mesmo, né? A gente Sim, possa voltar a celebrar o fim do ano, passar um ano novo, um Natal com a família tranquilo, alguma coisa assim. Vamos ver, tomara. né? Assim, eu tive tantas esperanças, assim, de botar um prazo na minha esperança no começo. Eu tô meio assim, mesmo com a luz no fim do túnel, eu ainda tô meio assim, não sei. Quando voltar, voltou mesmo, mas não tô botando Sim, minha fé 100%. Mesmo a gente tendo marcado o negócio pro final do ano, eu não tô com minha fé 100% nesse evento do fim do ano, porque ainda pode acontecer. Se fosse fazer hoje, não poderia fazer esse evento. Então não chegou o dia que pode ainda, exato. né? A Já gente tá tá com a maduro esperança na que sim, ideia, com né? essa vacinação rolando. O BH tá bem devagar, mas eu acho que logo menos tomo também. Mas assim, estamos nessa esperança, né? Ainda é uma esperança, ainda não é certeza. Qualquer pessoa que fala que tenha certeza que vai fazer algo assim, eu acho que está mentindo, assim, se não for o lugar que está permitindo, né? Eu fui tocar num evento para 100 pessoas no Maranhão recente que lá estava permitido fazer, ok, aí dá para você planejar. Mas assim é difícil, né? Sim. E vocês estão Assim, a gente tem a pensando fé muito em. grande também que até o meio do ano que vem, com essa vacinação fluindo, se não surge nenhum contratempo até lá, se não surge uma variante que foge da vacina, se não tem que revacinar todo mundo de novo, se não dá outro surto que entope os hospitais e morre muita gente, tem que parar tudo, as coisas vão acontecer, mas ainda pode acontecer, né, velho? Sim, Rezo para mas que não. com certeza. E tudo indica que vai dar certo. Faz um jabazinho aí pra gente, antes da gente finalizar. Qual é a diferença? Porque Pulsar e Catai são núcleos muito queridos e muito profissionais, já tem um porte, uma dimensão, mas acho que pelo que eu vi lá, vocês, devido à pandemia, estão pensando em fazer algo um pouco mais reservado, né? Como é que tá? O que que vocês pensaram em relação a É, isso? cara, para 500 pessoas. 500 500, né? pessoas, é um negócio pocket, não é. As pessoas estavam querendo usar o ingresso do Pulsar para ir lá e tal. Não é, sabe, não é, não tem nada a ver, assim, não é a mesma quantidade de dia, é menos dias, é menos estrutura, é um line-up mais local, é um encontro dos amigos, sabe? A gente tá morrendo de saudade. Que maneiro, cara. Ela é essa. É o encontro dos amigos, com line-upzinho entre amigos, talvez uma surpresinha ou outra, as coisas indo bem, mas assim, coisa pequena, tipo, não vai ter muitas pistas, eu acho que não tem espaço para muitos workshops, é um encontro da galera Sim, depois de 2 boa. anos sem poder celebrar, né? Bem restrito porque o local é pequeno, então assim, isso infelizmente eu acho que vai dar uma briga por esses ingressos aí, viu? É, com certeza. Porque deu uma repercussão muito grande, sim, acho que vai esgotar muito rápido, assim, mas é isso, é pra gente fazer um negocinho assim para começar a botar o pezinho na água ali, ver se as coisas estão rolando, sabe? Sim, demais, demais. Então acho que é isso, Bracim, por hoje, cara. A gente depois vai se encontrar de novo aí, bater um papo. Mas a gente aqui do Psicodelia Coletiva te agradece de coração, a gente admira muito essa história que você compartilhou com a gente soma muito aí, mesmo de longe, de perto. E te agradecer e você aí, antes de se despedir, um grande abraço. E deixa um recado aí pra gente, pra gente não, pra quem tá assistindo a gente no Psicodelia Coletiva, nosso canal. É isso, galera. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da história. Na verdade, eu falei quase todo, devo ter esquecido alguma coisa, mas quase todos os pontos assim que fizeram chegar até aqui, um pouquinho do festival. É um prazer estar compartilhando isso com vocês. Espero que em breve a gente possa se encontrar nas pistas por aí, né? E quem puder ainda fique em casa, enquanto ainda estamos em tempos de pandemia. Se cuida, tome todos os cuidados. Muito obrigado, Paulão, a toda a equipe aí pelo convite. Foi um prazer. Tamo junto demais. Precisar de novo, é só chamar, tô à disposição. É isso aí. Boom! Tamo junto. É nóis.